Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje, em homenagem ao lançamento da série Ripley, eu resolvi trazer para vocês a minha crítica do filme O Talentoso Ripley. No longa acompanhamos Tom Ripley, um garoto que tem pouco dinheiro, mas muita inteligência. Um dia, Tom conhece o empresário Herbert Greenleaf, que oferece $1000 para Tom trazer de volta o seu filho Dick da Europa. O filme tem direção e roteiros assinados por Anthony Minghella, e o roteiro, por sua vez, é baseado no livro de mesmo nome, escrito por Patricia Highsmith. E pra quem gostou de Saltburn ou pelo menos se sentiu intrigado pelo filme, eu sinto que o talentoso Ripley é a versão melhorada de Saltburn. Na história conhecemos o nosso protagonista, Tom Ripley, que é um jovem pobre, porém cheio de inteligência e muita ambição, que por conta de um favor consegue ver uma oportunidade de mudar completamente a sua vida. Já Dick, que é o filho do ricaço Herbert Greenleaf, vê a vida de uma maneira extremamente diferente, completamente oposta, basicamente desdenhando de qualquer tipo de compromisso e se importando mais em aproveitar os prazeres da vida, gastando todo o dinheiro de seu pai durante o verão italiano, algo que acaba conquistando por completo e pelo menos puxando a atenção do Tom Ripley. O roteiro do filme fala bastante sobre desejo, e não só um desejo material, mas também sexual e, em principal, o desejo de ser visto e ser importante. É que desde o início do filme, o Tom Ripley é uma pessoa que é basicamente um ninguém. Ele não tem um sobrenome importante, ele não tem o dinheiro dos pais e ele basicamente vive a vida ali tentando se virar, mas ainda assim com uma extrema ambição, e meio que ele vai acabando sendo conquistado assim pela vida, pelas coisas, pelos eventos e pelo charme mesmo do Dick, até que em determinado momento ele passa a acreditar que ele não só pode ter aquelas coisas, mas ele pode aproveitar elas de uma forma melhor. Tanto é que quando a gente conhece o personagem do Tom Ripley, ele é basicamente um ninguém, ele não tem um sobrenome, ele não tem a herança, ele não tem nada, basicamente, ele tem somente a sua inteligência e a sua ambição ali para depender. E a cada momento que ele vai conhecendo mais sobre a vida do Dick e sobre as coisas que ele tem, ele acaba ficando cada vez mais admirado, não só por essas coisas, mas também com a possibilidade de que ele poderia aproveitá-las de uma forma muito melhor, até mesmo dando mais valor para essas coisas que o Dick tem e que ele basicamente trata como se fosse qualquer coisa. E é claro, o filme também traz uma certa tensão sexual entre os personagens do Dick e do Tom Ripley. O Tom Ripley vai cada vez mais se afeiçoando ali ao Dick, as coisas que ele tem, e também a ele mesmo, cada vez sendo mais conquistado pelo charme do Dick, e ele vai meio que se mudando e se mesclando e se tornando cada vez mais parecido com o Dick, ficando interessado tanto pelas suas roupas, pelos eventos que ele vai, com os amigos que ele tem, e também principalmente pelo charme que ele tem e pela facilidade com que ele leva a vida. E a obsessão do Tom Ripley pelo Dick também pode ser levado por uma certa inveja que ele sente da liberdade que o Dick vive. Ele pode ser quem ele quer ser, pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, ele não depende de ninguém e ele faz as coisas sem se importar com qualquer tipo de pessoa, com quem ele possa machucar. E o Tom Ripley não é essa pessoa, ele vive basicamente por trás de uma máscara, meio que tentando se mesclar, tentando... Até mesmo o começo do filme já deixa isso muito claro, em que ele meio que vai... cobrir um evento para um amigo dele, né? Ou seja, nem era para ele estar ali naquele evento e ele já finge que ele é outra pessoa, e ali isso acaba desenvolvendo dentro dele um sentimento meio ambíguo pelo Dick, já que em determinado momento ele quer ser o Dick, em outros ele quer ter o Dick pra si, em outras ele sente um ódio gigantesco, principalmente pela forma como o Dick trata ele, em outros momentos ele sente uma admiração profunda e um amor gigantesco pelo Dick. E aqui essa máscara ainda pode ser levado para um ponto ainda mais além, falando sobre a sexualidade em si, né? Já que ali durante os anos 50, que é quando o filme se passa, as diferentes sexualidades não eram vistas com bons olhos, né? Tanto é que a reação do Dick conforme o Tom Ripley vai se aproximando deles é olhar para ele com desdém e com nojo e meio que tentar afastar ele a todo custo. E o filme ainda toca em assuntos como a própria insegurança, algo que a gente vê muito fortemente no protagonista, né? Que, enfim, vive a vida como um ninguém e que vai tentando se moldar e vai tentando se encaixar para agradar as outras pessoas desesperadamente, mas acho que fica ainda mais forte, ainda talvez mais impactante dentro da personagem da Marge, que é a namorada do Dick, que é interpretada pela Gwyneth Paltrow, que traz uma personagem que faz de tudo pelo Dick, larga qualquer coisa para ficar com ele e que não
recebe a mesma atenção e o mesmo amor, o mesmo carinho em troca, e ela é uma personagem que vive ali um pouco nas sombras. Em determinados momentos a gente vê ela extremamente triste e a gente consegue empatizar e se colocar no lugar dela com muita facilidade, né? Em determinado momento ali do filme ela até conta que a sensação que ela tem quando o Dick tá dando atenção pra você é como se o sol finalmente estivesse te iluminando, mas quando ele vai dar atenção pra outra pessoa, que ele cansa de vocês, enfim, porque ele é uma pessoa difícil, além de tudo, você se sente extremamente só, frio, e enfim, eu acho que ela consegue representar isso muito bem, sem ter que falar uma palavra. A gente já sente tudo aquilo que a personagem tá sentindo, e acho que ela representa essa coisa da insegurança muito bem, porque em nenhum momento a gente consegue ter certeza de que ela se sente 100% bem ali dentro daquele relacionamento, apesar dela estar disposta a fazer de tudo ali por ele. A atuação do Matt Damon aqui eu acho que é a minha favorita do ator, inclusive quase não foi ele que interpretou o personagem do Tom Ripley, já que a escolha antes estava com o Tom Cruise, porém depois que o diretor assistiu o Gênio Indomável, que inclusive eu falei aqui no canal esses dias atrás, ele acabou querendo muito que o Matt Damon interpretasse o papel, e eu acho que fez muito sentido, até porque os dois personagens têm essa coisa da inteligência, assim, de serem muito astutos, né? Não só inteligentes, mas astutos. Mas ainda assim são personagens extremamente diferentes, né? Enquanto em Gênio Indomável o Will Hunting é um personagem reativo e que vai brigar e que vai reagir e que não vai se deixar ser aberto, o Tom Riddle tem um pouco disso de se fechar, mas ele é muito mais inseguro, muito mais sensível do que a gente vê o Will Hunting. E eu acho a atuação aqui do Matt Damon sensacional, assim, porque ele traz as mudanças que o personagem dele vai tendo ali ao longo do filme, né, que vai mudando o jeito de se portar, a confiança, as roupas, enfim, realmente toda a atitude de uma forma extremamente natural. Então, em determinado momento a gente fica meio, opa, tipo, o personagem mudou completamente e a gente vai acompanhando isso de uma forma muito natural, assim, e eu acho que ele consegue fazer essa transição de uma forma perfeita, assim, pra dentro do filme. E ele é um personagem que ele tem muitos defeitos, mas eu acho que a gente acaba sentindo uma certa empatia por ele justamente pela vida que ele tinha antes, né? E pela forma como a gente vê que ele se importa ali, apesar de tudo, com aquelas pessoas que ele tá adentrando ali na vida. E mesmo ele se tornando cada vez mais parecido com o Dick, a gente ainda consegue enxergar ele como o mesmo personagem do início do filme, e acho que com isso torna ainda mais fácil da gente sentir empatia mesmo por ele e ver como ele realmente vai se disfarçando como um camaleão, se moldando ali conforme o ambiente. Também deixo muito em destaque a performance do Jude Law dentro desse filme, que ele inclusive foi indicado à estatueta de melhor ator coadjuvante por conta dessa performance, e acho que ele traz um personagem que é extremamente cativante, ele é muito carismático, ele é charmoso, ele é divertido, ele é aventureiro, mas ele ainda assim é extremamente egocêntrico, narcisista e muito arrogante. Então é um personagem que a gente tem esse deslumbre, assim como o próprio personagem do Matt Damon sente, né? A gente sente até uma admiração, alguma coisa meio, tipo, curiosa em relação a ele, mas ao mesmo tempo a gente também sente muita raiva, porque ele é um personagem... Ele é uma pessoa horrível, assim, e a gente vai descobrindo cada vez mais ao longo do filme a maneira como ele trata os outros, que, enfim, representa, de certa forma, a criação dele, né? Uma pessoa que sempre teve muito e que trata com desdém não só os bens materiais, mas também, principalmente, as pessoas, né? Isso a gente vê principalmente dentro do relacionamento dele com a Marge, e acho que o Jude Law fez um trabalho impecável, porque ele consegue ser uma pessoa muito charmosa e muito carismática e em segundos mudar para uma pessoa completamente horrível que você sente raiva e até mesmo nojo. E é fácil da gente se apaixonar pelo Dick, pela maneira que ele vive a vida, pelo espírito dele, pela diversão dele, assim como também é muito fácil da gente se sentir, da gente odiar mesmo o personagem. Então acho que parte disso também ajuda a gente a se colocar no lugar do Tom Ripley. E o filme também tem coadjuvantes extremamente interessantes, com atores maravilhosos que trazem performances muito boas. O Philip Seymour Hoffman, que aqui interpreta um dos amigos do Dick, que é o Fred, que é uma pessoa extremamente narcisista, egocêntrica e exagerada e cheia das coisas, e que não deixa em nenhum momento o Tom Ripley enganar ele, realmente sempre tá atento pro que tá acontecendo. E aí a gente tem também a personagem da Cate Blanchett, que é uma personagem muito inteligente, perspicaz, que aparece menos, assim, do que os outros, mas ainda assim ela percebe que alguma coisa tá errada, e ela consegue também ser uma personagem que nos
nos puxa já, nos capta a nossa simpatia já desde o primeiro momento que ela aparece. E também a personagem da Gwyneth Paltrow, a Marge, que eu acho que é um dos grandes destaques aqui, a relação dela da parte de insegurança, ao mesmo tempo que ela é uma personagem muito sensível e enfim, acho que o filme acaba se destacando por trazer personagens muito interessantes e performances excelentes desses atores. O Talentoso Ripley é um filme que consegue te prender atenção com extrema facilidade porque ele é um filme muito instigante. Ele é um filme que traz diversas camadas e acaba misturando um drama com investigação, com essa coisa do verão italiano e falando sobre desejo e sobre ambição. É um filme realmente que consegue te seduzir de certa forma e ele ainda conta com uma leva de personagens extremamente interessantes e muito legais mesmo. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 8.6 e ele tá disponível na Netflix. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de O Talentoso Ripley, se você já assistiu o filme, enfim. E também comentar aqui qual que é o seu filme favorito do Matt Damon, qual que é a sua atuação favorita do ator, já que eu tô falando dele um monte essas últimas semanas. Enfim, foi isso e até o próximo vídeo.